Olá, como vai? Eu sou Karen Scavacini, psicóloga. Estamos quase no final do nosso passo a passo de como montar um grupo de apoio a familiares e amigos que perderam alguém para o suicídio. Hoje você vai aprender como facilitar o processo do seu grupo de apoio. A gente já falou disso aqui antes, mas é sempre bom ressaltar que a função que você tem como facilitador é criar um ambiente seguro para que o grupo possa se abrir, aprender e apoiar uns aos outros. Você pode ser aquele que facilita a expressão da dor. Você não tem que ensinar nada a ninguém, nem dar conselhos. O seu papel é facilitar o processo de discussão e acolhimento do grupo. Um facilitador não é um líder. Líder requer autoridade. O facilitador apenas monitora as atividades e o processo do grupo. Quando a discussão caminha bem, durante os encontros, o facilitador deve se tornar quase invisível. Esses são os momentos em que os participantes se sentem compreendidos, sentem que pertencem a uma comunidade, sentem que contribuem e são valorizados por isso. Você vai precisar lidar com o silêncio. Momentos de silêncio são bastante recorrentes nos encontros. Não tenha receio de deixar o silêncio fluir. Muitas vezes ele significa uma pausa reflexiva do grupo. Como facilitador, é importante ficar à vontade com o silêncio, sem se importar em preenchê-lo depressa. Muitas vezes, os próprios membros do grupo resolvem a questão por conta própria. E aos poucos isso vai se tornar cada vez mais natural. Haverá momentos em que você precisará interferir para recolocar uma discussão que fugiu de seu foco. A melhor maneira de fazer isso é utilizar uma pergunta aberta. As perguntas abertas incitam uma resposta mais elaborada de quem responde. Não é algo que se baste com um sim ou não. Por exemplo, como você se sentiu quando seu vizinho falou isso? Ou, o que isso significou para você? O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês aprenderam com isso? Esse tipo de pergunta vai fazer com que você continue cumprindo seu papel de facilitador. Outra situação que leve você a sair de sua postura silenciosa é estimular a participação de algum membro do grupo que não esteja em meio à discussão, por talvez se sentir inseguro. Isso deve ser feito com bastante cuidado, pois ele não tem obrigação nenhuma de participar se escolher não querer. Nesse caso, não deve pressioná-lo, e sim convidá-lo a falar. Deixe claro que ele é livre para optar por continuar quieto. Você pode apenas observar a reação dele enquanto dirige uma pergunta a todo o grupo. Alguém que ainda não falou, gostaria de dizer alguma coisa? Os momentos finais da reunião também podem ser usados para dar voz àqueles que se mantiveram calados. Isso pode ser feito com perguntas individuais ou perguntas feitas ao grupo. Como facilitador, você pode fomentar discussões em grupo ao trazer assuntos que são tabus. Um exemplo disso é que muitos sobreviventes têm medo de admitir um sentimento de alívio após o suicídio da pessoa querida. E esse sentimento é perfeitamente compreensível, pois passaram por dor extrema e estresse emocional durante o processo que antecedeu o suicídio. Em casos assim, você pode perguntar ao grupo se mais alguém se sente aliviado. Depois, enfatize que esse é um sentimento normal. Outro tabu é sentir raiva da pessoa que partiu, ou vergonha sobre as circunstâncias da morte. Há ainda preocupações religiosas e espirituais sobre o que acontece após a morte e detalhes do suicídio. Todos esses temas devem ser tratados com bastante sensibilidade por você. Deixe claro que as pessoas possuem crenças, visões e sentimentos fortes sobre diversos assuntos. Nesses momentos, vale relembrar a todos uma das regras básicas: não julgar os pensamentos e sentimentos e crenças do outro. Um facilitador também deve fazer uso da comunicação não verbal em suas interações com os integrantes. Expressões faciais que indicam que está prestando atenção ao que o participante diz faz com que se sintam ouvidos e compreendidos. Contato visual, balançar a cabeça em assentimento, direcionar o corpo para quem fala,
Todas essas ações transmitem a mensagem de que você se importa. Expressões como sim, compreendo, obrigada por dizer isso, estimulam o integrante a se abrir cada vez mais. Uma técnica que deve ser utilizada para facilitar o processo também é resumir e devolver o que foi dito por um ou mais integrantes. Não se trata apenas de repetir o que foi dito, mas separar e evidenciar o tema abordado. Vamos recapitular então? Eu mostrei a você maneiras e técnicas de facilitar o processo de discussão do seu grupo de apoio. Na maioria delas, o facilitador deve ficar como pano de fundo, apenas como um monitor de toda a discussão que dá entre os participantes. No próximo episódio, eu vou te ensinar como proteger esse processo. Nos vemos no último episódio. Até lá!